Agora sim. Paz e graça a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição aqui dos nossos encontros de conversas biblicamente relevantes. Eu sou o irmão Norman e vamos hoje ter uma convidada. O nosso tema de hoje é muito importante e tem implicações muito profundas para a nossa compreensão do que é ser cristão, do que é ser discípulo e, sobretudo, traz um elemento muito forte do Velho Testamento, que é exatamente a área de especialidade da doutora Carmen Imes. Eu sou o irmão Norman e estarei a interpretar ou a traduzir para português tudo aquilo que nós vamos ouvir da doutora Carmen Imes, e queira Deus, no final da apresentação da doutora Carmen Imes, vamos ter perguntas e respostas por parte daqueles que vão estar aqui presentes. Então, por favor, durante o processo em que vamos ouvir a doutora Carmen Imes, pedimos que vão apontando vossas questões para depois fazerem estas questões à doutora. Queremos ter uma atividade que vai ser muito interativa. E assim, sem mais delongas, eu vou puxar a nossa doutora para aqui a tela. Hello. Hello. Greetings, everyone. Greetings, Dr. Carmen Imes. We are very delighted to have you with us today. Thank you. I Thank you cannot for see your having me. okay. Yeah, now I can see your image. I wasn't able to see your image in the beginning. Okay, here I am. Yes. Well, we are very delighted to have you. We are trying to have activities that involve having people who are knowledgeable in biblical theology, in order to have a space where people who speak Portuguese also have some contact with most of the things that is going on in biblical theology. Mm-hmm. It seems to me that most of the things that we have in terms of books and also exposure and preaching and teaching is mainly systematic theology from the various or the traditional camps. And since I've been tapping into biblical with people like Michael Heiser, Carmen Imes, and many others, I felt the need to have a space where we kind of get, first-hand interaction with people who are in the front line, producing a lot of content. And we are very delighted to have you. Thanks a lot for accepting our invitation. Well, I don't know what to say. I think if you want to say anything before you start your presentation, that would be very, very good. Yeah, I'm delighted that you've invited me to be part of this, and I'm just really, I believe in your mission of wanting to share biblical theology with the Portuguese-speaking world, so I'm glad to be part of it. Eu estou feliz por estar aqui, por terem me convidado, e acredito na tua missão de querer partilhar teologia bíblica, e então estamos aqui. All right, today I'm going to be talking about what it means to bear God's name and be a genuine disciple of Jesus. Hoje eu estarei a falar sobre o que é que significa tomar o nome de Deus e ser verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. It's an honor to share with you from the Word of God. I'm a sister of Christ from the United States living in Canada.
É uma honra poder estar aqui e compartilhar as Escrituras convosco. Eu sou vossa irmã em Cristo e sou americana, mas nessa altura estou em Canadá. For the past 4 years, I've been professor of Old Testament at Prairie College. Nos últimos 4 anos, eu tenho sido professora de Velho Testamento no colégio Prairie. Acho que é Prairie. Today, I will speak to you on the topic of my most recent book called Bearing God's Name, Why Sinai Still Matters. Hoje eu estarei a compartilhar com vocês conteúdo do meu livro mais recente, que é Tomando, o Nome de Deus, no Monte Sinai. I hope to convince you that the Old Testament is foundational for genuine discipleship. Eu desejo convencer-te que o Velho Testamento é fundamental para a nossa compreensão do Novo Testamento. If we want to understand our identity and vocation as followers of Jesus, we must begin with the Old Testament. Se nós queremos entender a nossa identidade, a nossa vocação, nós precisamos começar pelo Velho Testamento. Perhaps you have struggled to understand the Old Testament. Provavelmente tenhas tido dificuldades para entender o Velho Testamento. Perhaps you know people who are confused when they read it, and you would like to be able to help them. Talvez conheças pessoas que estão confusas quando leem o Velho Testamento e tu gostarias de poder ajudá-las. I hope this message will be a good resource for you. Eu espero que essa mensagem seja um recurso para ti. We will first explore the context for the law at Sinai, and then the character of the law at Sinai, and finally the content of the law. Nós primeiro vamos explorar o contexto da lei, depois the context, the character of the law, and the content. O contexto, o caráter e o conteúdo da lei. And I'll highlight a single example, the command not to take the Lord's name in vain. E eu vou focar num exemplo fundamental, que é o mandamento de Deus de não tomar o seu nome em vão. In 2002, my husband and I moved to the Philippines as missionaries with our 1-year-old daughter. Em 2002, eu e o meu esposo tínhamos viajado para as Filipinas como missionários com a nossa filha de 2 anos. Our hope was to start a church among a minority language group. O nosso desejo era começar com uma igreja no meio de um grupo de minorias. We left our families, sold many of our belongings, raised financial and prayer support. Nós deixamos a nossa família, vendemos muitos dos nossos bens para conseguir o apoio financeiro. When we arrived, we began language study right away. Tão logo chegamos, começamos logo com o estudo da língua. We felt like children again. We didn't know how to talk to anyone. E nós nos sentimos como crianças de novo, não sabíamos como falar com ninguém. Tagalog is a difficult language, and the culture was so different for us. It's called, how the language is called? Tagalog. Tagalog. Mm-hmm. Ok. O Tagalogo é uma língua muito difícil de aprender. We struggled to make sense of the world around us. E nós tivemos dificuldades para fazer sentido do mundo à nossa volta. It was hot and it was humid and we were very far from home. Era quente, era úmido e nós estávamos muito distantes da casa. We knew God had called us to serve him, but as time went on, we became confused. Nós sabíamos que Deus nos havia chamado para lhe servir, mas na medida que o tempo foi passando, nós ficamos confusos. Our mission could not find a ministry location for us, and God seemed silent. A nossa missão parece que não conseguia encontrar uma casa para nós, e parece que Deus estava silencioso.
We were very discouraged. E nós ficamos muito desmotivados. Why move far from home and learn a difficult language if we're not able to carry out the mission that God gave us? Por que viajar uma longa distância e não conseguir cumprir com a missão que nós acreditávamos ter recebido de Deus? During this season, God seemed absent. Durante este período, Deus pareceu estar não presente. After 2.5 years, we moved back to the United States to begin work in our mission headquarters, helping with another ministry. Depois de 2 anos e meio, nós voltamos para a nossa terra e começamos a trabalhar na base, ajudando outros missionários. I had 2 more children and I began attending seminary. E eu tive 2 filhos mais e eu comecei a minha formação no seminário. And it was in seminary that I learned a new word that helped me make sense of our time in the Philippines. E foi no seminário onde eu aprendi uma nova palavra que me fez entender o nosso desafio nas Filipinas. The word is liminality. A palavra é luminality. Liminality. Liminalidade. Yes. According to the dictionary, liminality comes from the Latin word limen, which means threshold or doorway. De acordo com o dicionário, esta palavra, a liminalidade, vem do latim e significa a porta, a passagem. To be in a liminal space means to be at the transitional point between 2 stages in life. Estar num estágio liminal é estar entre 2 pontos ou uma posição transitória. It's not a common word, but the concept is very useful for talking about the life of faith. Não é uma palavra muito comum, mas o conceito é muito fundamental quando se trata da fé. When we find ourselves in liminal space, we're between one stage of life and another. Quando nós nos encontramos no estágio liminal, nós estamos em transição entre 2 estados. It's uncomfortable because our identity is uncertain and our role is in the process of changing. É inconfortável porque a nossa identidade parece confusa e a nossa vida está num processo de mudança. In a moment, we'll look at an example of liminality in the Bible, but first I want us to think about how we experience liminality because all of us do. Daqui a pouco vamos ver exemplos de liminalidade na Bíblia, mas primeiro, I want to think about how we experience liminality because we all do. Primeiro quero ver como nós experimentamos a liminalidade, porque todos nós experimentamos. Getting married, having a baby, moving to a new area, starting a new job, these are all liminal experiences. Ter filhos, começar um novo emprego, tudo isso são exemplos da vida de liminalidade. In fact, because of the coronavirus pandemic, the entire world is undergoing liminality at the same time. Na verdade, por causa da pandemia do coronavírus, o mundo todo inteiro está a sofrer liminalidade em simultâneo. We have all had to change our plans, our lifestyle, and our habits. Todos nós tivemos que mudar os nossos planos, o nosso estilo de vida, os nossos hábitos por causa do coronavírus. And we don't know how long this will last. E nós não sabemos quanto tempo isto vai durar. It can be unsettling and stressful. E isso pode incomodar muito e estressar-nos. Some of us have lost dear friends and family members to the virus, and yet perhaps we haven't been able to express our grief in the usual ways. Muitos de nós talvez perdemos familiares durante a pandemia
e nem conseguimos manifestar a nossa dor do jeito normal. We can't travel to see family. We can't gather for a funeral. We can't hug each other. Nós não podemos viajar para participar de um funeral, abraçar os nossos familiares, enfim, por causa do coronavírus. Liminality is usually temporary, but it can be prolonged. Liminalidade geralmente é temporário, mas por vezes pode ser prolongado. The restrictions of this pandemic have lasted much longer than most of us had expected. As restrições desta pandemia têm levado muito mais tempo do que aquilo que nós esperávamos. For many of us, the strain is getting worse. E para muitos de nós, a pressão está-se a tornar muito mais difícil. Few people actually enjoy liminality. Há poucas pessoas, na verdade, gostam de liminalidade. We desire order and belonging and predictability. Nós preferimos ordem e predictibilidade. Years after we left the Philippines, looking back, I could see how God had done a deep work in my heart while he seemed silent. Há anos depois de nós termos voltado das Filipinas, foi quando eu percebi que Deus havia feito uma grande obra em meu coração durante aquele período. He had changed me by making himself less obvious. Ele transformou-me, fazendo-se menos óbvio. He taught me to desire him more than anything else. Ele ensinou-me a desejar-lhe muito mais do que qualquer outra coisa. I thought we were going to the Philippines to help others meet God. Instead, we met him in a new way. Eu pensei que nós íamos para as Filipinas para ajudar as pessoas a se encontrar com Deus, mas ao contrário, lhe conhecemos de uma forma diferente. This month, our family is in the process of packing and moving again, this time to California. Este mês, a minha família está de novo num processo de arrumar as coisas e mover-se, desta vez para a Califórnia. I will be teaching Old Testament at Biola University. Eu estarei a ensinar o Velho Testamento na Universidade de Biola. In fact, we sold our house a couple of days ago to a Brazilian couple. Oh. Wow, interesting. Bem, na verdade, vendemos a nossa casa há 2 dias atrás a um cliente brasileiro. So yesterday we moved out of our home and I am feeling unsettled. E ontem saímos da nossa casa e eu estou a me sentir inconfortável. But because of our experience in the Philippines, I already know something very important. Mas por causa da nossa experiência nas Filipinas, eu já sei algo muito importante. God has work to do in us that can only be done in a state of dislocation. Deus quer fazer algo em nós que ele só pode fazer no estado de deslocação. Liminal space is his workshop. O espaço liminal é a sua especialidade. God will use this season to change me so that I can follow Jesus more wholeheartedly. Deus vai usar esta época para mudar-me de tal forma que eu lhe sirva com todo o coração e muito mais ainda. God gives the 10 commandments to Moses when the Israelites are in between. Deus dá os 10 mandamentos a Moisés quando Israel está nesse espaço intermediário. He has brought them out of Egypt, but they have not yet arrived in the promised land. Eles têm tirado do Egito, mas ainda não chegaram na terra prometida. They're between what was and what will be. Eles estão entre o que foi e o que será. The wilderness is liminal space. A selva ou o deserto é um espaço liminal.
They experience all of the disorientation that happens with a major move. Eles experimentaram tudo aquilo que acontece quando nós estamos deslocados, quando há movimento liminal em nossa vida. Where can we get food and water? Who's in charge? Onde podemos conseguir algo para comer? Quem é que está a nos liderar? Where will we live and when will we get there? Onde viveremos e quando chegaremos a este lugar? They know the wilderness is not their new home. They know it's temporary. Eles sabem que o deserto não é a sua nova casa. Eles sabem que é temporário. And after a few weeks of this upheaval, the stress rattles them as it does most of us. E depois de período, esse estresse lhes consome, como consome a todos nós. They want stability. They want to go home. Eles querem estabilidade, eles querem voltar para casa. They long to return to Egypt. Eles desejam voltar ao Egito. But God is not in a hurry to lead them out of liminal space and into the land he promised to give them. Mas Deus não está apressado para lhes tirar do espaço liminal para onde lhes prometeu. They are not ready yet. Eles não estão preparados ainda. He has lessons to teach them that can only be learned in a state of dislocation. Existem lições que Deus lhes quer incutir, mas eles só podem aprender num estado de deslocação. Mount Sinai becomes the laboratory of their identity and the workshop of their character. E o Monte Sinai se torna it becomes the laboratory of their identity. Yes. O Monte Sinai se torna o laboratório da sua identidade and the workshop of their character. E o local onde Deus trabalha e forma o caráter do povo de Israel. Yahweh appears before these formerly enslaved people to tell them who they are under these new arrangements. Deus aparece a esse povo e para lhes mostrar e lhes dizer quem eles são em meio a essa situação. You are a kingdom of priests, a holy nation, my treasured possession. Vós sois povo sacerdotal, minha nação escolhida. Slaves no more, they have been specially selected as Yahweh's covenant partner. E já não são mais escravos, eles foram escolhidos por Yahweh. The commands at Sinai illustrate who they are under these new arrangements. Os mandamentos no Monte Sinai ilustram quem eles são dentro deste arranjo novo. This is the way he expects them to live now that they belong to him. Esta é a forma que Deus quer que eles vivam agora que Ele conhecem. Most of us are not very excited about Old Testament law. Muitos de nós não somos lá tão entusiastas em relação ao Velho Testamento, à lei do Velho Testamento. Laws are tedious and they prevent us from doing what we want to do. As leis são cansativas e previnem-nos de fazer o que nós desejamos fazer. Do not climb on this, or sit here, or talk loud, or eat there. Please come slower. Okay, do not climb on this. Okay, não suba nisso. Don't sit here. Não sentes aqui. Don't talk loud. Não fale alto. Or don't eat in that room. Ou não coma naquele quarto. You must fill out this form and stand in that line for hours to get that authorization. Tens que completar preencher esse formulário e ficar nesta fila para poder ter acesso a algo que te interessa.
This is why Moses' response to the law is so surprising. E isso é o porquê que a resposta de Moisés à lei é tão surpreendente. The Israelites have spent 3 months hiking through the wilderness with everything they own. Os israelitas haviam passado 3 meses viajando pelo deserto. They have been com todas as hungry. coisas que possuíam. They've been hungry and thirsty, and they've been attacked along the way. Eles passaram por fome, cansados e também foram atacados ao longo da caminhada. They set up camp at Mount Sinai, where the Lord first spoke to Moses in the burning bush. E eles montaram um acampamento no Monte Sião, onde Deus primeiro havia falado com Moisés em forma da sarça ardente. And Moses climbs up the mountain to meet with God again as the climax to their deliverance from Egypt. E agora Moisés volta a subir ao monte para falar com Deus de novo, no momento climático, assim que Deus lhes tira do Egito. And God gives them rules. E Deus lhes dá mandamentos. I would expect Moses to resist. Eu esperaria que Moisés resistisse. These folks have had a long journey and a hard life. Esta gente teve uma longa jornada e uma vida difícil. What they need is a rest. O que eles precisam é um descanso. Is it really fair to impose rules on them when they've only just tasted freedom? Será que é mesmo justo lhes impor leis e mandamentos quando eles só estavam a provar a liberdade? But this is not how Moses responds. Mas essa não é a forma que Moisés respondeu. He is delighted. Ele está feliz. According to Deuteronomy chapter 4, from Moses' perspective, the other nations will be jealous. De acordo a Deuteronômios capítulo 4, na perspectiva de Moisés, as outras nações terão inveja, ciúme. God's instructions were not a new form of captivity for the Israelites. As instruções de Deus não eram uma nova forma de catividade aos israelitas. They were the recipe for life. Eles eram o recipiente da vida. Christians tend to think of Old Testament laws as rather demanding and burdensome. E os cristãos tendem a pensar na lei do Velho Testamento como sendo algo pesado e aborrecido. But according to Moses, the law is a gift to be received gladly. Mas de acordo a Moisés, a lei é uma graça que deve ser recebida de forma alegre. But why? Mas por quê? The Israelites lived in a time when people were desperate to know what the gods were saying. Os israelitas viveram num tempo em que o povo estava desesperado em tentar entender o que é que os deuses estavam a falar. Since the gods didn't actually speak to people, priests were trained to read the signs that the gods left in the natural world. Oh, please come again slower. Yep, Please. sure. Yep. Since the gods did not actually usually speak to people, já que os deuses não falavam geralmente com o povo, therefore the priests were trained to read signs that the gods would leave in the natural world. assim então os sacerdotes aprendiam a ler os sinais para decifrar as mensagens que os deuses tinham para o povo. So they watched for strange births, newborn animals with defects. Então eles olhavam para sinais estranhos, quando um animal nascia com um defeito estranho. They studied the stars. Estudavam as estrelas, os astros. They tried to contact the dead. Tentavam contactar os mortos. They did whatever they could to forecast the future.
Fizeram tudo o que eles podiam para poder prever o futuro or discern what the gods wanted from them. ou discernir o que os deuses queriam deles. Not so with Israel. Mas não era assim com Israel. Yahweh took the initiative. O próprio Yahweh tomou a iniciativa. He chose them and rescued them. Elegeu-lhes e salvou-lhes e redimiu-lhes. He established them as his people. E lhes estabeleceu como seu povo. He told them exactly what he expected of them. E lhes disse exatamente o que ele esperava deste povo. God spoke. Deus falou. No more guessing. Já não havia necessidade de adivinhar. No wondering what would make him happy or angry. Já não era necessário tentar adivinhar o que queria lhe fazer alegre ou triste. God made it all clear from the start. Deus manifestou tudo de forma clara a eles desde o princípio. Notice that God had already rescued the Israelites when he gave them the law. Veja que Deus já havia lhes redimido quando lhes deu a lei. God did not say to them, do these things and then I will save you. Deus não lhes disse, façam isso e eu depois vos vou salvar. He saved them first, Ele lhes salvou primeiro. and then he instructed them how to live as free men and women. E depois lhes instruiu em como viver como uma humanidade livre. Boundaries are an essential condition of freedom. Os limites são um elemento essencial da liberdade. Here's an example. Aqui tem Multnomah Falls is one of the most beautiful waterfalls in the United States. As quedas de Multnomah. As quedas de Multnomah são uma das mais lindas dos Estados Unidos. It is in the state of Oregon. Isso se encontra no estado de Oregon. Water pours over the edge of a cliff. As águas descem de cima do monte. And it falls 189 meters to a pool below. E ela cai a uma distância de 1,80 m para o chão. And then it joins the Columbia River. E depois ela se junta ao rio de Colômbia. Visitors can hike to the top of the waterfall to see the scenery. E os visitantes podem subir ao topo desta montanha para ver este cenário. But at the top, there is a fence. Mas lá no topo existe uma barreira. This ensures that no one falls and dies. E isso previne que as pessoas caiam e morram. The fence does not ruin the hike. A barreira não destrói essa beleza. It makes it possible to enjoy it more fully. Na verdade, torna possível apreciar esse estrondo de beleza de forma mais completa. God's law is like this. A lei de Deus é semelhante a isto. It provides fences so that we can fully experience the life God intended for us. Ela providencia barreiras para que assim nós possamos, de forma mais completa, saborear ou aproveitar as coisas que Deus criou. Jesus summarizes the law with just two commands: love God and love others. Jesus resumiu a lei em simplesmente 2 mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. Jesus gets this idea from the Old Testament book of Leviticus. Jesus tira estes mandamentos a partir do livro de Levíticos do Velho Testamento.
When we treat others the way we want to be treated, we are fulfilling the requirements of the law. Quando nós tratamos os outros do jeito que gostaríamos que fôssemos nós tratados, nós estamos a cumprir com as necessidades ou o mandamento da lei. Israel's distinctive way of life set them apart from the nations. A forma distinta de viver do povo de Israel lhe separou do restante do povo à sua volta. By watching Israel, the nations could see what Yahweh was like. Ao olhar para Israel, as nações podiam ver como Yahweh era. Israel's lifestyle was supposed to embody Yahweh's character. A forma de viver do povo de Israel tinha que encarnar o caráter de Yahweh. It was never the means by which Israel earned God's favor. Nunca era o meio pelo qual o povo de Israel ganhava o favor de Deus. They were saved the same way we are, by grace through faith. Eles foram salvos do mesmo jeito que nós, pela graça através da fé. But their obedience was an expression of their covenant commitment or allegiance to God. Mas a obediência era a manifestação dos elementos da aliança que eles tinham com Deus, a lealdade com Deus. The law envisions a different kind of life. A lei visiona uma outra forma de vida. One characterized by self-discipline and self-giving love. Uma que é caracterizada por autodisciplina e um amor que se doa. The Old Testament laws related to virtually every aspect of Israel's life. As leis do Velho Testamento estavam relacionadas a virtualmente todos os aspectos da vida. Business and agriculture. Negócio, agricultura. Cooking and diet. Cozinhar, dieta. Dress and worship. A forma de vestir e adorar. Governance, relationships. Governação, relacionamentos. Health and even the yearly calendar. A saúde e até o calendário anual. Being God's covenant people meant being transformed in all those areas. Ser membro do povo da aliança com Deus significava ser transformado em todos os aspectos. So what about us? E o que dizer em relação a nós? We're inclined to go through the Old Testament law with a black marker and cross out all the rules that don't apply to us. Nós somos inclinados a ler o Velho Testamento com um marcador e irmos marcando tudo aquilo que achamos que não se aplica a nós. However, rather than asking which laws do I have to obey, we should be asking, what is my relationship, our relationship to Israel's covenant? Ao invés de nós perguntarmos quais são as leis que eu tenho que obedecer do Velho Testamento, nós devíamos nos perguntar qual é o nosso relacionamento à aliança de Israel. Our answer to this question will determine the way in which we appropriate all of the Old Testament laws. E a nossa resposta a esta questão é que vai ditar como é que nós vamos apropriar todos os mandamentos do Velho Testamento. When Israel arrived at Sinai, God's first message to them was this one from Exodus 19. Quando Deus, when God first, when Israel arrived at Sinai, quando o povo de Israel primeiro chegou ao Monte Sinai, God's first message to them is this one from Exodus 19. O primeiro mandamento de Deus é esta aqui de Êxodo 19. Now, if you obey me fully and keep my covenant, agora se me obedeceres totalmente e guardares os meus mandamentos, then out of all the nations you will be my treasured possession. Então,
de todos os povos tu serás a minha possessão. Although the whole earth is mine, Embora a terra toda é minha, you will be for me a kingdom of priests and a holy nation. tu serás para mim reino de sacerdotes e uma nação santa. These are the words you are to speak to the Israelites. Estas são as palavras que has de dizer aos israelitas. In the New Testament, Peter is writing a letter to believers in Jesus. No Novo Testamento, o São Pedro está a escrever a uma igreja no Novo Testamento. He's writing to a mixed church of Jewish and Gentile Christians. Está a escrever a uma igreja misturada de gentios e judeus. But Peter applies these same covenant titles to the church. Mas o São Pedro aplica os mesmos títulos à igreja. This is 1 Peter 2, 9 and 10. Este é 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10. But you are a chosen people, Mas tu és povo escolhido, a royal priesthood, sacerdócio santo, a holy nation, uma nação santa, God's special possession, a possessão especial de Deus, that you may declare the praises of him who called you out of darkness and into his wonderful light. para poderes declarar a glória daquele que te tirou das trevas para a sua gloriosa luz. Because of the life and death and resurrection of Jesus, Israel's Messiah, we are members of that covenant. Por causa da morte e ressurreição de Jesus, vós sois membros desta aliança. We have been incorporated together with believing Jews into the covenant community. Nós temos sido incorporados juntos com os judeus crentes a esta aliança. Now, our cultural context is different than ancient Israel. Agora, a nossa cultura, o nosso contexto atual é diferente com o contexto de Israel daquele tempo. So that means that many of the Old Testament laws will not function for us in the same way that they did for Israel. Isso quer dizer que muitos dos mandamentos do Velho Testamento não vão se aplicar do mesmo jeito a nós. But like Israel, our job is to express the character of Christ by how we live. Mas, tal como Israel, a nossa tarefa é exprimir o caráter de Cristo em nosso modo de viver. We have the privilege of obeying his commands. Nós temos o privilégio de obedecer os seus mandamentos. We have the privilege of living as his treasured people. Nós temos o privilégio de viver como seu povo amado. God's revelation at Sinai is an invitation to know him. O convite de Deus no Monte Sião é convite para lhe conhecermos. And to become like him. E para nos tornarmos parecidos a ele. And therefore to be part of his mission. E assim sermos parte da sua missão. So as an example, I want to talk about one single command at Sinai that has been often misunderstood. E como exemplo, eu quero falar sobre único mandamento do Monte Sinai que tem sido muito mal interpretado. It's the command not to take the Lord's name in vain. Este é o mandamento de não tomar o nome de Deus em vão. My hope is that this will help you get a renewed sense of purpose. O meu desejo é que isto vai te ajudar a conseguir atingir ou a renovar o teu sentido de propósito. Exodus 20 verse 7 says that we should not take the name of Yahweh in vain. Êxodo 20, verso 7 nos diz que nós não devemos tomar o nome de Deus em vão.
I think the Portuguese translation and the English translation are similar. Eu penso que a tradução portuguesa e a inglesa são semelhantes. Yeah. It says to take or use the name, not to take or use the name. Ela diz não tomar ou usar o nome. Yes. But the Hebrew is a little different. The Hebrew says, you shall not lift up or carry or bear the name of Yahweh in vain. Mas o hebraico é um pouquinho diferente. O termo aí é carregar, é levantar ou tomar. Mm-hmm. This doesn't seem to make sense. Isso parece não fazer sentido. We don't carry names. Nós não carregamos nomes. This phrase that's in Hebrew is not used anywhere else in the Old Testament to talk about Yahweh's name. E esta frase hebraica no Velho Testamento não é usada em nenhuma outra parte para se falar sobre Deus. Most interpreters think that this command is prohibiting false swearing. E muitos comentários dizem que este mandamento está a proibir que se disparate. Or saying God's name inappropriately. Ou pronunciando o nome de Deus de forma inapropriada. But what if the command makes good sense as it is? Mas e se o mandamento fizesse bom sentido tal como ela está? What would it mean to bear the name of Yahweh? O que significaria carregar ou tomar o nome de Yahweh? We don't have to look very far to find out. Nós não precisamos olhar muito distante para descobrir. In Exodus 28, God gives Moses instructions for how to make the clothing of the high priest. Em Êxodos 28, Deus dá instruções a Moisés sobre as vestimentas do sumo sacerdote. On his chest, he wears a plate with 12 gemstones. No seu peito, ele vai vestir um bracelete com 12 pedras preciosas. Each one is inscribed with the name of one of the 12 tribes of Israel. E cada uma tem inscrito dos nomes de dos filhos das 12 tribos de Israel. And God tells Moses in Exodus 28, verse 29, e Deus vai falar a Moisés em Êxodos 28, verso 29, whenever Aaron enters the holy place, he will bear the names of the sons of Israel over his heart. Whenever Aaron enters the holy place, okay. Sempre que Arão entrar no lugar santo, he will bear the names of the sons of Israel over his heart. Ele vai tomar ou carregar o nome dos filhos de Israel no seu peito, sobre o seu peito. The high priest represents the whole nation by wearing their names. O sumo sacerdote representava toda esta nação de Israel, tendo os seus nomes no peito. This phrase, bear the names, is the same phrase used in Exodus 20, verse 7. Esta frase, tomar ou carregar o nome, é o mesmo usado em Êxodos 20, verse 7, yeah. You shall not bear the name of Yahweh your God in vain. E não tomarás o nome do teu Deus em vão. Do the Israelites carry God's name just like the high priest is carrying their names? Será que os israelitas carregavam o nome de Deus do mesmo jeito que o sumo sacerdote carregava os 12 nomes no seu peito? Yes. Sim. So let me show you how. E deixa-me mostrar-vos como. We already saw in Exodus 19 that God calls Israel a kingdom of priests. Já vimos em Êxodos 19 que Deus chama Israel uma nação sacerdotal. They have a priestly vocation to represent Yahweh to the world.
Eles têm uma vocação sacerdotal de representar a Yahweh ao mundo. Therefore, the high priest is a model for every Israelite. Por essa razão é que o sumo sacerdote é um modelo para todo Israel. The high priest carries their names on his chest. O sumo sacerdote carrega os seus nomes em seu peito, But he also carries Yahweh's name. mas ele também carrega o nome de Deus em sua testa. On his forehead, he wears a gold medallion. Na sua testa ele veste um medalhão de ouro. And it says, "Holy, belonging to Yahweh." E ela diz, totalmente pertencente a Yahweh. Similarly, the people of Israel begin carrying God's name when they enter into the covenant with him. Semelhantemente, o povo de Israel começou a tomar o nome de Deus quando entraram em aliança com Deus. Perhaps you've heard the blessing in Numbers chapter 6. Talvez você já ouviu sobre a bênção em Números, capítulo 6. It's verses 24 to 27. Versos 24 a 27. It's very familiar in our churches, but we don't often read to the end. É muito familiar em nossas igrejas, mas nós dificilmente o lemos até o fim. Yahweh said to Moses, "Tell Aaron and his sons." Deus diz a Moisés, diga a Arão e aos seus filhos, "This is how you are to bless the Israelites. esta é a forma que abençoarás os israelitas. Say to them, Diga-lhes, may Yahweh bless you and protect you. que Yahweh o Eterno te abençoe e te guarde. May Yahweh smile on you and be gracious to you. Que Yahweh possa revelar a ti a sua face de amor e te conceda a paz. May Yahweh show you his favor and give you peace. Que Yahweh te revele o seu favor e te dê paz. And then it says, so they will put my name on the Israelites and I will bless them. E assim ela diz, assim eles invocarão o meu nome sobre todos os israelitas e eu os abençoarei. By pronouncing the priestly blessing over them, the priests were marking the people as belonging to Yahweh. Carmen, sorry. Yeah. Just repeat, because I was reading the translation that I have, and Yeah. I think didn't. It's a little different. The same, yeah, the same message. Yeah, it's a little different. Like, come So- again with the verse 27, so I can translate sure. again in Portuguese. Yes. Yeah, so here's verse 27. So they will put my name on the Israelites. E o verso 27 diz o seguinte: assim porão meu nome sobre os israelitas, And I will bless them. e assim os abençoarei. So by pronouncing the priestly blessing over them, E assim, ao pronunciar essa bênção sacerdotal sobre Israel, the priests marked Israel as the people who belong to Yahweh. o sacerdote marcava o povo de Israel como sendo o povo especial de Deus. They put Yahweh's name on them. Assim, o sacerdote punha o nome de Yahweh sobre eles. Then in Deuteronomy chapter 14, verse 2, E assim, em Deuteronômios capítulo 14, verso 2, Moses refers to the whole nation of Israel as a people wholly belonging to Yahweh. Moisés vai se referir a Israel dizendo um povo totalmente pertencente a Deus. He uses the same words that are written on the forehead of the high priest. Ele usa as mesmas palavras que estão escritas na testa do sumo sacerdote. Kadosh LaYahweh. Kadosh a Yahweh. At Sinai, Yahweh is telling his people that by bearing his name,
they bear a tremendous responsibility. No Monte Sinai, Yahweh está a dizer ao povo de Israel que, ao carregarem o seu nome, eles têm uma grande responsabilidade sobre os seus ombros. All the surrounding nations know that Yahweh brought the people out of Egypt. Todas as nações à volta de Israel sabem que Yahweh redimiu o povo de Israel do Egito. As Israel's deity, Yahweh has verbally branded them with his name. Como o Deus de Israel, Deus tem marcado sobre eles, como se estampado o seu nome sobre a sua possessão. He has marked them as his own. Ele tem lhes marcado como sua própria possessão. Everyone is watching Israel to find out what Yahweh is like. Todos estão a olhar para Israel para descobrir como é que Yahweh é. This is why God tells them not to bear his name in vain. Por essa razão é que Yahweh lhes diz para não tomarem o seu nome em vão. To bear his name in vain would be to claim allegiance to him while living like their pagan neighbors. Tomar o nome de Deus em vão seria eles se comportarem de um jeito semelhante aos outros povos que tinham outros deuses. As we saw in 1 Peter 2, you and I are also included in the Sinai covenant. Como vimos em 1 Pedro capítulo 2, tu e eu também somos participantes dessa aliança do Monte Sião. We are that kingdom of priests. Nós somos esta nação de sacerdotes, That holy nation, essa nação santa, Yahweh's treasured possession. a possessão amada de Deus. If that is true, then we bear his name. Se isso é verdade, então nós carregamos o seu nome. We are God's representatives on earth. Nós somos os representantes de Deus na terra. This is much bigger than not swearing. Isso é muito mais do que não disparatar. It's much bigger than how and when we pronounce God's name. Isso é muito maior do que como e quando nós pronunciamos o nome de Deus. In Colossians chapter 3, verse 17, it says, Em Colossenses capítulo 3, verso 17, 17, whatever you do, whether in word or in deed, do it all in the name of the Lord Jesus. Tudo quanto fizeres, seja em palavras ou em atos, faça tudo em nome de Jesus. Giving thanks to God the Father through him. Dando graças ao Deus o Pai através de Jesus. So the law at Sinai was not a new form of slavery. Então, a lei no Monte Sião não era uma nova forma de escravatura. At Sinai, the people are stripped of their idols and their false identity. No Monte Sião, o povo é despido dos seus ídolos e tem a sua identidade refeita. God gives Israel a new vocation. Deus dá a Israel uma nova vocação. These are not dead rules. Estes não são mandamentos mortos. They are an invitation to a living relationship with God. São convite a relacionamento vivo com Deus. The God who has chosen them and chosen us for the task of representing him among the nations. O Deus que lhes havia escolhido e nos escolheu para lhe representar no meio das nações. If we belong to God, then we bear this responsibility too. Se nós pertencemos a Deus, então nós também temos esta responsabilidade sobre nós. It is a high calling. É um chamado muito nobre. May our God bless you
and equip you to be genuine disciples of Jesus by bearing his name well. Que o nosso Deus possa te equipar e te capacitar para seres verdadeiro discípulo de Jesus, tomando o seu nome da forma correta. Wherever you live in the world. Em qualquer parte do mundo onde possa estar a viver. Thanks a lot. That was awesome. Thank you. Basically 1 hour exact. I'm happy to take questions if anybody has a question. That's what I was about to ask. Mm-hmm. Let me just pass the information in Portuguese. Família, a doutora Carmen acabou de apresentar a sua mensagem para nós e está preparada a receber as questões que os irmãos poderão ter. Então, vamos lá ver o chat. Por favor, façam questões e a nossa irmã vai ter a liberdade de viajar conosco, né? Dr. Carmen, I'll be reading some of the comments. Even before we have a question, they've been writing some comments, mm-hmm. and I'll be translating to you. Okay. Let me see. Okay, we have some people from Brazil. Yay. Yes. We have Brother Josh Sherman. He's here. Oh, hi, Josh. He actually said something in Portuguese. Oh, wow. Google Translate, maybe? I guess so. He said, "Olá, boa tarde." That's good afternoon. Good afternoon, Josh. We have Gisela, a sister of ours. Let me translate what she wrote. She says, interesting history. We need to be attentive to what God wants to teach us, because even in silence, even when we don't understand him, he continues to work and to mold us. Mm-hmm. Yes. Yeah. I see a question in English. A question in English? Let me see. Who's that? Yeah, there's Yes. Yeah. Yes. Monza has a question. Let me read the question in Portuguese. Mm-hmm. And then... então podemos acreditar que o período liminal do movimento do Egito para a Terra Prometida influenciou o comportamento dos israelitas de forma negativa em relação a Deus? I think so. I think it's very easy to be cheerful when everything is going well. Eu acredito que sim, porque parece ser muito mais fácil ficarmos alegres quando tudo está a correr bem. And we become cranky when things are unsettled. E ficamos perturbados quando as coisas não estão calmas. And I think what's interesting to notice is the difference between how God responds to Israel's complaining before and after Sinai. E eu acho interessante a forma como Deus responde à situação de Israel antes e depois do Monte Sião. So before Sinai, when they complain, God graciously provides what they need. Antes do Monte Sinai, quando eles reclamam, Deus praticamente dá-lhes aquilo que eles necessitam. But after Sinai, when they have the same complaints, God judges them harshly.
Mas depois do Monte Sião, quando eles têm as mesmas reclamações, Deus lhes julga de forma muito dura. So I think what we're seeing is that God understands they are still becoming, they're still learning to follow him before Sinai. O que parece ser a mensagem é que antes do Monte Sinai, Deus entende que eles ainda estão no processo de se tornar, e depois parece ser já diferente. But after Sinai, they have no excuse anymore. Sim, porque depois do Monte Sinai, eles já não têm razão. Já não Because têm God has already shown who he is. He's already provided for what they need. He's already given them the law. Porque depois do Monte Sinai, Deus já lhes mostrou quem ele é e já lhes tem dado a lei. Okay. I'm keeping my own questions for now. I'm waiting for them to have questions. There's a good question. There's a good question there. I just plugged it into Google Translate. From Lucia. Which? The one about Miriam. Okay. Can we let me see. Let me first have the comment, because Sure. the comments are also very interesting. Then otherwise, some people are going to say, "Well, you're not paying attention to our comments, and you're just going after the questions." So let me read the comment. Here she says, Marina, my wife. She says it's so beautiful when a woman talks about God with such serenity, and then she says, "May God bless you." Oh, thank you. Yeah. So let's go after the question. Wait. Okay. Exodus 4:24. That's the question we have here. Oh. Let me read it. Yeah. Tenho dúvidas na passagem de Êxodo. I have a doubt on the passage of Exodus 4:24 to 26. God called Moses in the earlier chapter to free people, but then he wants to kill Moses. Why would God want to kill the liberator for the cause of circumcision? It's a wonderful question. É uma pergunta maravilhosa. I studied that question all week last week. Eu estudei essa questão toda semana passada. I'm writing a commentary on Exodus, and I was working on chapter 4. Eu estou a escrever um comentário em Êxodos 4 e estava a trabalhar no verso. Estou a escrever um comentário em Êxodos e então estava a trabalhar no capítulo 4. So here, my answer, I could give a long answer, but I'll try to keep it short. Bem, eu poderia dar uma resposta longa, mas vou tentar comprimi-la. When Moses returns to Egypt, it's still not clear that he is a member of the covenant. Quando Moisés volta ao Egito, ainda não está claro que ele é parte da aliança. So God has just announced to him in verses 21 to 23 that he plans to kill Pharaoh's firstborn son. Deus acaba de anunciar a Moisés no verso 21 a 23 que ele pretende eliminar os primogênitos de Faraó. Moses, as a child, lived in Pharaoh's household. Moisés, como filho, viveu na casa de Faraó. He was adopted by Pharaoh's daughter. Ele foi adotado pela filha de Faraó. And now he's returning, and it needs to be very clear that he is an Israelite, not an Egyptian. E assim que ele está a voltar, tem que se tornar bem claro que ele é um israelita e não um egípcio.
He has not apparently circumcised his own son. E ele não tinha aparentemente circuncidado os seus filhos. And so now his family is at risk of God's judgment along with the Egyptians. E assim a sua família também está ao risco de passar pelo mesmo juízo que os egípcios estavam prestes a passar. So this moment is forcing Moses to make a decision. Whose side are you on? Então esse momento vai forçar Moisés a tomar uma posição. Em que parte tu estás? So I could say more, but that's probably enough for now. Eu poderia falar mais, mas acho que isso é suficiente por agora. Thanks. Let's see what's next. Another comment. This comment says, we would love to hear Carmen Imes again. This should only be the beginning. That's great. Yes. Well, that question is related to the same that you just answered. Okay, here we have from Claudia. She has a question about Miriam. Yes, that's Miriam. Yes. That's Miriam's question. Boa noite a todos. Eu gostava de saber quanto Arão e Miriam pecaram porque simplesmente viram a sofrer as consequências. Yes, she says, I'd like to know about Aaron and Miriam. And Miriam. If both of them sinned, why is it that only Miriam suffered the consequences? This used to bother me a lot. So my answer is that actually they both suffer consequences, but they're different consequences. Isso também me preocupava muito. Mas a minha resposta é que ambos sofreram as consequências, mas as consequências eram diferentes. So the reason Miriam gets leprosy or skin disease is because Miriam and Aaron are complaining that they should be on the same level as Moses. A razão que a Miriam apanha a lepra é porque estão a reclamar, ela e o esposo, que deviam estar no mesmo nível que Moisés. And so because when Miriam gets sick and Aaron cannot help her, he has to ask Moses, will you please help us? Então, quando a Miriam fica doente e Arão não pode ajudar, então Arão é obrigado a se aproximar de Moisés e a suplicar ajuda. So this is it's demonstrating that Moses is above Aaron. E isso está a mostrar que Moisés é acima de Arão. The high priest is important, but the high priest cannot bring healing. O sumo sacerdote é importante, mas o sumo sacerdote não pode trazer a cura. We see in Leviticus that the priest can diagnose skin disease. They can say, yes, you're sick, or now you're clean, you're unclean, or you're clean, but they can't actually fix the problem. Nós conseguimos ver no livro de Levíticos que os sacerdotes podem determinar que alguém está ou não infectado, doente ou não, ou tem lepra, mas eles não podem trazer a cura. And there's one other reason I think that we don't see Aaron get leprosy. E também há uma outra razão que eu acho explicar o porquê que não vemos Arão tendo lepra. Because if the high priest has leprosy, now he can no longer serve as high priest. Porque se o sumo sacerdote tem lepra, ele, a partir daquele momento, já não pode servir como sumo sacerdote. So that would jeopardize the entire community's communication with God. E isso iria pôr em causa a comunicação da comunidade com Deus. Okay. Very interesting answer. Yeah.
Actually, let me tell you a secret. Okay. I told most of my brothers. I was like, hey, we are going to have Dr. Carmen Imes. Please bring all those questions that you have that are hard in your heart about the Old Testament. Please bring them. That's great. Okay. No problem. Here we have Aquino. Okay. He has a question in English. Does God always speak to us through liminality? I think God. Oops, is, sorry, yeah, Dr. Carmen. I did not. Yes, I did not translate it. Let me translate it to Português. A pergunta do irmão Aquino é: será que Deus sempre fala conosco através de liminalidade? Yes. Yeah, so I would say God is always speaking, but we're not always listening. Eu diria que Deus está sempre a falar, mas nós é que não estamos sempre a ouvir. Or maybe I should say sometimes God's speaking to us in his silence as well. He's teaching us. Ou talvez diria que por vezes Deus está a falar ou a nos ensinar no seu silêncio também. Okay. Thanks. Let us see the next question. Here we have Gisela. Seems to be a long one. Pela experiência que tem ao estudar e ensinar o Antigo Testamento, quais os perigos de estudar o Antigo Testamento e falar na realidade? Okay. The first part of the question is, by the experience that you have in teaching and studying the Old Testament, what are the dangers that we have in trying to adapt it to our reality? And then she says, we see many people distorting and making a very bad interpretation. Mm-hmm. Yes. I think that one problem is that we think that this book just like fell from the sky looking like this, just for me. Eu penso que dos grandes problemas é que nós pensamos que a Bíblia simplesmente caiu dos céus e é só para mim. And I think if we recognize that this is a cross-cultural experience, that will help us. Eu penso que se nós reconhecermos que isto, que ler as Escrituras é uma experiência, eu diria, multicultural, né? Saímos de uma cultura para outra, isso iria nos ajudar. Mm-hmm. So I think that what I try to teach my students is that there's 3 different dimensions of Old Testament interpretation that we need to keep in mind. O que eu tento ensinar aos meus alunos é que existem 3 dimensões principais que precisamos ter em mente. So there's the historical context. Tem o contexto histórico. There's the literary context. Tem o contexto literário. And the theological context. E tem o contexto teológico. So most distortions of the Old Testament that I've seen are ignoring one of those 3 dimensions. E assim a maioria das distorções que eu já vi do Velho Testamento tem a ver com a distorção de uma dessas 3 coisas que acabei de citar. Mm-hmm. So I think we need to pay attention to how is this story being told. For example, the story, the incident with the circumcision in chapter 4 of Exodus. Então nós temos que prestar atenção em como a Bíblia está nos relatar uma história, e damos exemplo do caso da circuncisão no capítulo 4 de Êxodo. Yeah, so for that story, we need to pay attention to what comes right before it, what comes right after it, where is it in the story?
por exemplo, nessa história nós precisamos prestar atenção o que vem antes desse evento e o que vem depois deste evento. And what do we need to understand about the ancient world and, circumcision and other realities that will help us with that story? E também as coisas que precisamos saber sobre este mundo, este mundo antepassado desta região, para nos ajudar a entender o que está por trás da circuncisão e dos rituais. So if we're only thinking of the history and we're not thinking of where is it in the story, then we get confused. Se nós ficarmos só a pensar na história e não olhar para os outros dois elementos que eu apresentei, então isso também vai fazer confusão na nossa interpretação. Yeah. Okay. Here we have again Brother Aquino. He has it in English, so I need to translate it in Portuguese. We were taught about the Old Testament is quite different from what we're experiencing now, okay? A forma como nós aprendemos sobre o Velho Testamento é muito diferente da forma como nós estamos a experimentar agora. A entender os detalhes do contexto fazem toda a diferença. Yes. Well, it's not a question, it's a comment. I don't know if you want to comment on that. It's a good comment. Okay. Okay, here we have Andre. He's got a question in English. In conclusion, you mean that bearing God's name is equal to a great sense of responsibility of representing God's kingdom. Yeah, let me say it in Portuguese. Então, em conclusão, quer dizer que tomar ou carregar o nome de Deus é igual a grande senso de responsabilidade de representar o reino de Deus? Yeah, the question. Yeah, one thing I'm trying to do is help us understand how God's law is a part of his mission. Uma das coisas que eu estou a tentar explicar é como a lei de Deus é parte da sua missão. And I think we, with this particular command, the command not to take the Lord's name in vain, we've been looking way too small. E eu penso que, olhando para este mandamento particular de tomar o nome de Deus, dá para ver que nós tradicionalmente temos olhado para isso de forma muito pequena, muito tacanha. We think it's, I shouldn't say certain things. Like, nós pensamos que isso bem, eu não posso falar certas coisas. And really it's about the entire way we're living. Mas, na verdade, tem a ver com a forma toda como nós vivemos. So, yes, I agree with this comment or question. Então, eu concordo com este comentário, com esta visão. Let me see if we have another question here. Okay, we have Gisela. She has another question relativa à tribo de Levi. A irmã Carmen tem uma ideia do porquê eles terem sido escolhidos como primogênitos de Israel, sendo que não foram os primogênitos de Jacó. Well, it's a good question. Okay, she says the following: in relation to the tribe of Levi, do you have an idea why they were chosen as the firstborn? The firstborn of Israel, seeing that they were not the firstborn of, seeing that Levi was not the firstborn of Jacob. Jacob, yeah. So the Levites are not the firstborn, but God takes them in place of the firstborn. A tribo de Levi não são os primogênitos, mas Deus
tira e lhes posiciona como se fossem os primogênitos. And we have a few stories in the Torah that talk about Levi. E temos algumas poucas histórias que falam sobre a tribo de Levi. So there's the story about Levi and Simeon in Genesis when they go and kill the men of Shechem. Nós temos a história de Levi e Simeão, quando eles vão e matam os homens de Shechem, acho que é Shechem. Mm-hmm. And then there's the story of a Levite, I think it's the Levites in Exodus 32, who kill those who are worshiping idols. E depois temos a história dos levitas, Gênesis 32, quando eles matam aqueles que estavam a adorar ídolos. And then there's a story in Numbers about a Levite who, Phinehas, who kills, again, when the Israelites are committing idolatry and sexual immorality, he kills the offender. E depois temos a história de Finéias, que também vai matar o judeu que é encontrado a se envolver com uma mulher idólatra. I think that's Numbers 26. Penso que isto é Números 25 or 26. 25 ou 26. So I think one thing that these stories have in common is that the men of the men of Levi were very passionate about protecting the purity of the nation. Uma das coisas que essa história tem em comum é que os homens da tribo de Levi tinham uma paixão, zelo para proteger o nome de Deus. And so I think that this might partly explain why God appoints the Levites as priests, because they will protect the holiness of the temple. E isso poderá explicar o porquê que Deus lhes escolhe como os sacerdotes, porque eles tinham o zelo de proteger o templo. Mm-hmm. Okay. Well, I don't know if you still have some minutes, or I can bring my questions, my at least one or two questions that I have. Mm-hmm. Yeah, I have time for a couple. Okay, that's beautiful. Well, it seems like while you were answering, people were still writing. Maybe we've opened a can of worms. We need a part 2. Cleusia, deixa-me saltar aqui, porque senão não vamos ter também tempo para mim. Wait. Wait. Wait, oh, come on. People are just bombing with questions here. The question that I think it's very interesting. Irmãos, por favor, eu vou selecionar algumas questões que eu achar assim mais relevantes, não querendo discriminar as outras questões. There's a question that I think is very interesting, and I think I have to, yes. Here you have the following question. She says the following, Sandra. The way that women are portrayed in the Old Testament, is it the sin that Eve committed in the garden, or it's simply a matter of the culture of the Jews? That's a good question. I would say I would relate it to ancient culture, Jewish culture. So some of the things that seem objectionable to us about women, how women are treated, has to do with the ancient environment. Eu diria que tem a ver com a cultura ancestral judaica. Muitas das coisas que nós olhamos no tratamento da mulher, que hoje para nós seria difícil aceitar, mas se enquadram na realidade cultural da era.
The Old Testament never says, you know, here's how to treat women because of what Eve did. O Velho Testamento nunca diz, olha, esta é a forma de tratar as mulheres porque por causa daquilo que a Eva fez. Paul makes a comment in 1 Timothy 2 that relates a prohibition of teaching because of what Eve did. And I think in that case, he's responding to his own cultural context. Paulo vai fazer um relacionamento entre ensino que ele vai dar em 1 Timothy. 1 Timothy 2. Em 1 Timóteo 2, que ele vai relacionar ao pecado que cometeu a Eva, mas isso eu acredito que é fruto do contexto cultural em que ele estava inserido. Yeah, Paul is probably responding to the cult of Artemis, which was teaching that men were the ones deceived and women were not deceived. And so Paul turns that around and uses a biblical example. The cult of the name please? Artemis. Artemis, sim. Paulo estava a reagir ao culto de Artemis, que ensinava que please come again with Artemis. So the cult of Artemis was teaching that men were all deceived and women were superior. Sim, Paulo estava a reagir ao culto de Artemis, que ensinava que os homens estavam enganados e que as mulheres eram superiores. And so Paul is saying it wasn't Adam who was deceived first, it was Eve who was deceived first, because he wants to say you can't say women are always right and men are always wrong. E é assim que Paulo então vai reagir e vai responder, não foram os homens que foram primeiro enganados, foram as mulheres primeiro que foram enganados. E dá o exemplo da Eva. Okay. Yeah, I paid a special attention to that question exactly because we have our sisters, and these questions, some people have very different theological takes on when women teach and preach, and we have been dealing with such criticisms, and that's why I thought it important to have your answer on that. Thanks for the answer. You're welcome. Eduardo says the following: I'm amazed at the way that Dr. Carmen, you deal with Scripture. Thanks a lot for being available to share the Word of God with us. I would like to know how did your dedication to the Word of God start, especially related to the Old Testament? I was a strange child. Eu era uma criança estranha. I really liked reading the Old Testament even when I was a child. Eu realmente amava ler até o Velho Testamento quando eu era criança. So I remember being in second grade, about 8 years old, and I started a Bible reading club at school. Eu me lembro, eu estava com os meus 8 anos, eu já tinha começado com grupo de estudo bíblico na escola. And we would read the Bible at recess because it's better than playing. E nós íamos ler a Bíblia nos intervalos porque era muito mais intrigante do que brincar. It was not very popular. Isso era muito popular. But I think more seriously, I see that, I believe that as Christians, we're supposed to love and read the Bible. Eu acredito que nós, como cristãos, temos que amar e meditar as Escrituras. But I think this is most difficult to do with the Old Testament. Mas eu acho que isso é muito mais difícil fazer
com o Velho Testamento. Most Christians gravitate towards the New Testament. A maioria dos cristãos gravitam em direção ao Novo Testamento. And so the reason why I decided to become an Old Testament teacher is because I felt like that's where there was a great need. E a razão que eu decidi me dedicar ao Velho Testamento é porque eu percebi que essa é a área que mais necessidade há no seio da igreja. Ok. Thanks a lot. Well, Gisela, minha irmã, e Eduardo, eu agora vou pôr as minhas perguntas. As vossas perguntas ficam para outra vez quando tivermos com a doutora Carmen. Maybe we can do another session sometime with more questions. Yes, that's definitely what they want. That's why they're just bombing with the questions. we never had such a rain of questions like today. Maybe we can do a tough texts in the Old Testament session. Yeah, People can bring their questions. That would be definitely very, very interesting. I mean, most of us have a lot of questions about the Old Testament, and if we can have a session to only deal with questions, it will be very, very good. Mm-hmm. I have two questions. Or I'll try to have it as one. It's related, not directly, but in some sense with the topic. I'll ask in English, then I'll translate for the public. It's about being images of God. Mm. Yes, it's about being images of God. I mean, is there a relationship between bearing the name of God and being images of God? Mm-hmm. And how would you explain to us this relationship? Yeah. That's the first question. Let me translate it, please. A minha questão, a doutora Carmen, é o seguinte: se há relacionamento entre ser imagem e semelhança de Deus com o tomar o nome de Deus, e se há algum relacionamento, como é que a doutora pode nos explicar? Então é agora que ela vai nos explicar. Ok. That's a great question. So I have a very short discussion of that in here, but I'll summarize it. Isso é uma grande pergunta. Eu tenho aqui uma discussão no meu livro sobre isso, mas vou tentar sumarizar. Every human being is made in God's image. Todo ser humano é criado à imagem de Deus. But only the covenant members are people who bear God's name. Mas só aqueles que fazem parte da aliança com Deus é que carregam ou tomam o nome de Deus. So both roles are representative in nature. Então, ambos os papéis são representados na natureza. So every human being is representing the rule of God over creation. Todo ser humano está a representar o domínio de Deus sobre a criação. But only the covenant members are representing Yahweh and his specific covenant character to the world. Mas só os membros da aliança é que estão a representar o caráter de Yahweh e o seu domínio sobre o mundo. So I'm writing a book now that will be a companion to this one. Eu estou a escrever agora um livro que será companheiro a este livro. And I think it will be called Being God's Image. Eu penso que o seu título será Sendo a Imagem de Deus. So I'll be thinking a lot more about that.
Ok, então eu estarei a pensar muito mais sobre esse assunto. Okay, that was the first. Thanks a lot. Very interesting. The other one is still kind of related to the image and name thing. It's about Genesis 26. No, Genesis 1, 26 to 27. No, yes. And with the Genesis 2, when it is said that God made man in order to cultivate and guard the garden. Why am I asking this? I watched a video. I don't know the title, but a video of yours where it seemed to me that you gave a tip that you differentiate the two, like having dominion over animals and nature as being different from guarding the garden and cultivating the garden, as if there's a difference between the two. I don't know if I got it right. Are they the same vocations, or are they different? I mean, ruling over nature, ruling over animals, and having dominion over nature, and then in Genesis 2, we hear that man was put in the garden to guard the garden and also to cultivate. Yeah, that's a good question. I'm not sure what I said in the other video, but I would say you didn't say. You just I kind of saw that you thought there might be a difference. You didn't talk about it. Yeah. Do you want me to try to answer and then you can translate your question? Or do you want to translate first? Okay, let me translate my question. Okay. Eu estava a perguntar à doutora Carmen é que em algum vídeo que eu assisti da doutora Carmen, pareceu-me que ela tinha ou faz uma diferença entre o homem ter sido criado à imagem e semelhança de Deus e depois vem aquela parte onde vai se dizer que o homem tem domínio e deve reinar sobre a natureza, sobre os animais e tudo mais. Com Gênesis 2, onde vamos encontrar a parte que diz que Deus criou o homem e o pôs no jardim para cuidar, para guardar e lavrar o jardim. Como se essas duas funções tivessem alguma coisa de diferente. Então, a minha questão é para ouvir da doutora Carmen e ela vai falar. Yes. Okay, so I think there may be a difference. Que poderá haver uma diferença. But I don't know if it's a huge difference. Mas não sei se é uma grande diferença. So in Genesis 2:15, em Gênesis 2, verso 15, the man is supposed to work it and take care of it or cultivate it and guard it, the garden. Em Gênesis 2:15, o homem no jardim tem a missão de cultivar ou guardar, cuidar do jardim. And I think what's significant about those two words is that's exactly what the priests are told to do in the tabernacle later. O que para mim é significativo em relação a essas duas palavras, guardar e lavrar, é que são as mesmas duas palavras que são usadas em Levíticos em relação aos sacerdotes. So, one other thing that I find interesting is that when God blesses humans and tells them to rule over creation, he never tells them to rule over each other. Uma outra coisa que eu acho muito interessante, quando Deus fala, quando Deus cria os homens e diz que devem dominar e reinar sobre a natureza, ele nunca lhes diz sobre reinar entre os homens. They're supposed to be bringing order to the natural world, but not dominating each other. Eles têm o papel de
trazer ordem ao mundo, mas não dominar um ao outro. So I think there may be another shade of difference between them, but that's what I have for now. Poderá existir alguma sombra de diferença entre os dois, mas por enquanto essa é a visão que eu tenho sobre isso. Thanks a lot, Dr. Carmen. You're welcome. This last item that you just said about dominion, I've been writing some on some issues, not totally related to the Old Testament as such. It's a topical issue, and these insights that you just spoke, they have been very, very helpful for me to analyze some issues. And one of the things that I thought, and as you brought this issue about dominion, is that even dominion, when God grants dominion to human beings over creation, even dominion does not include any idea of brutalizing nature. That's right. And then what I've been writing about and thinking over this issue is, if even having dominion doesn't involve being violent and brutalizing nature, animals, the earth as a whole, imagine if we take that and think about human beings not having any how would I say, God not giving God not saying anything about man ruling over man. So I think those ideas are very, very intimate. Yes. This is the subtitle for my new book will be Why Creation Still Matters. I think we can learn so much from these couple of chapters at the beginning of the Bible. Oh, that's beautiful. Uh-oh. I think we lost him. I'm not sure if he'll be able to come back. Thank you all for watching. It was really great spending the afternoon with you. Sorry that I can't say this in Portuguese. Ai. Aqui tivemos algum problema e a nossa luz foi, a net também da doutora Carmen parece que se foi, ela saiu da live. Também estamos mesmo no fim. Não havia como Angola não dar o seu sinal de internet, né? Ai, espero que ela volte. Ai. Ups. E a doutora não volta, não sei como é que vamos lhe dar o tchau de hoje. Pois aqui a nossa internet, o Wi-Fi foi-se porque a luz foi, mas parece que a doutora Carmen também saiu já, acho que ela assustou-se e foi-se. De qualquer das formas, acredito que foi uma experiência muito rica para todos nós. Eu, pelo menos, achei essa nossa sessão uma das mais
uma das mais interessantes. Foi muito bom ver a natureza das questões que os irmãos foram fazendo. E eu espero que não esqueçam de compartilhar o conteúdo, conversar sobre tudo que nós falamos aqui. Devemos ter mais conversas e acrescentar ainda mais sobre esses assuntos. A doutora Carmen até agora não voltou. Ela não está habituada a estar numa live e as pessoas caírem assim como nós caímos. Ok, Josh. Ok, o Josh está aí. Carmen, I'm the teacher's beginner. You called it with me and Google Translate. All these simple phrases was close enough to Spanish that I was pretty sure I wasn't saying something like red monkey. But I would not have had the spelling correct and would have pronounced it terribly. I'm glad for this too. Oh, she said goodbye. Okay, that's fine then. Thanks, Aquino. I was actually expecting that she would be back. So I'll contact her off. Well, terminamos assim com o nosso encontro de hoje. No domingo vamos ter um outro encontro que vai ser muito rico. Vai ser com o nosso irmão, o ministro da Palavra de Deus do Brasil, o irmão Wagner Nunes, e vamos falar sobre coaching e o Evangelho, esse movimento que tem surgido no seio das igrejas evangélicas e o seu enquadramento teológico, se é aceitável, se não é aceitável, o que a palavra de Deus diz. Então, por favor, domingo, no nosso horário normal, que é às 19 horas de Angola, vou estar juntos aqui. Preparem as vossas contribuições, as vossas perguntas, do mesmo jeito que bombardearam de perguntas hoje, até tivemos que saltar algumas por causa mesmo do tempo. Assim também façam no domingo. Muito obrigado pela vossa participação. As perguntas foram muito ricas, geralmente são ricas, mas hoje foram ainda mais ricas. E que Deus possa nos abençoar a todos e até mais.